Fala pessoal, beleza? André Felipe na área. Bom, galera, hoje eu vou estar compartilhando aqui com vocês, vou estar falando aqui a respeito de um padrão bastante conhecido, bastante utilizado aí dentro da análise técnica, que é um padrão de continuação de tendência, que é o padrão bandeira de alta e bandeira de baixa. Para quem faz day trade, esse padrão aparece com uma certa frequência ali no dia a dia das operações. Esse padrão, pessoal, nada mais é do que, imagina que o mercado deu uma pernada, seja para cima ou seja para baixo, e antes dele continuar essa pernada inicial, ele deixa ali para a gente uma pequena correção, às vezes com uma regressão até a média, às vezes não, mas geralmente é o que acontece, né, aqui dentro do mercado. E eu vou estar compartilhando aqui para vocês de forma simples de como vocês podem estar fazendo esse tipo de operação. É um padrão bastante assertivo. Vocês podem depois aí estar fazendo o backtest de vocês para tirar as estatísticas, né? Então eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu vou desligar minha câmera, pessoal, para não atrapalhar ali o vídeo. Já vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então vamos lá, tela compartilhada. Bom, pessoal, então o que que seria bandeira de alta e bandeira de baixa? Como que a gente poderia identificar esse padrão? Vamos imaginar aqui que a gente teve uma tendência forte aqui de alta. Deixa eu fazer uma representação aqui do lado. A gente teve um movimento forte aqui de alta. Os touros aqui estão no comando. A partir do momento que ele já deixa uma correçãozinha aqui para a gente, ó, é nessa hora aqui que a gente vai identificar a nossa bandeira. A partir do rompimento aqui dessa linha superior, no caso aqui é uma bandeira de continuação de alta, a gente poderia estar fazendo aí as nossas projeções. Deixa eu colocar aqui para o lado uma representação de como seria essa bandeira de baixa. Já vou mostrar para vocês como que a gente poderia estar fazendo aqui o nosso traçamento ali de alvo de Fibo. Imagina então que uma tendência de baixa, né, o mercado aqui deu uma pernada para baixo, deixa aqui uma correção. A partir desse momento aqui, a partir desse momento aqui, a gente vai identificar a nossa bandeira. No rompimento dessa linha inferior, já armaria aqui para a gente a bandeira de baixo e a gente poderia estar fazendo aí as nossas projeções de Fibo. E um adendo aqui, pessoal, para aumentar a assertividade desse padrão, imagina que vocês identificaram lá uma tendência de alta e identificaram uma bandeira. Imagina que as nossas médias menores estão passando por aqui, ó. A bandeira teve uma regressão até a média de 9, a média de 20. E a mesma coisa aqui para uma tendência de baixa. Imagina lá que vocês identificaram uma bandeira para baixo e as nossas médias menores estão aqui, ó. A gente pode estar usando aí como confluência para aumentar a nossa assertividade deste padrão. Então vamos aqui para os preços. Deixa eu apagar esses estudos aqui, esse desenho. Vamos aqui para os preços para a gente identificar uma bandeira. Ó. Olha aqui, por exemplo. Ó. Aqui eu estou no gráfico diário da Libra contra o dólar. E olha essa bandeirinha aqui. Ó. Olha que interessante. Todas as vezes ela vai ter essa regressão até a média? Obviamente que não. Mas na maioria das vezes a gente consegue identificar essa regressão até a média. Olha lá que eu falei para vocês. Ó. A gente tem uma agressividade para baixo. O mercado ainda não continua esse movimento inicial. Deixa aqui para a gente uma bandeira. E aqui o rompimento efetivo dessa bandeira. E como que a gente poderia estar traçando aí os nossos alvos? Neste caso aqui, a gente pode fazer duas projeções. A gente pode fazer uma projeção mais conservadora e uma projeção, a projeção da figura mesmo, que seria o quê? Deixa eu só desenhar ela aqui de novo. Parece até um pivô, né, pessoal? Um pivô de alta. Também não deixa de ser, mas as configurações da bandeira é um pouco diferente. Então, como que a gente poderia estar fazendo a projeção dessa bandeira? A projeção da figura mesmo, que manda na análise técnica, né, que a gente vê nos livros, seria pegar todo esse mastro, ligar do fundo ao topo, e ligar até esse fundo aqui da bandeira, no caso aqui do exemplo. Ó. A gente pegaria o início aqui do mastro, até aqui, e até, tá vendo? A gente poderia usar esse fibo alternado aqui de três pernas. E a outra projeção, pessoal,
que é uma projeção mais conservadora, ao invés da gente ligar esses três pontos aqui, a gente pode estar fazendo só espelhamento desse pullback aqui para cima, ó, dessa correção aqui para cima, desta correção aqui, neste caso aqui, né, para baixo. Aqui, ó, a gente pega do topo até o fundo aqui da bandeira, e aqui a gente vai ter os nossos alvos de Fibo. Em uma tendência de alta, a gente poderia pegar do fundo aqui da bandeira, né, até o início, e aqui a gente, consequentemente, ia ter nossos alvos de Fibo. Deixa eu procurar mais exemplos aqui. Olha uma outra bandeirinha aqui, bonita, ó. Deixa eu colocar aqui no replay. Só que essa aqui tem um adendo, pessoal. Contra a média de 200, assim, eu não sou muito favorável, não, de operar. A não ser quando a média de 20 está fazendo isso aqui, ó. Ela está pressionando aqui, né? Os preços estão aqui, trabalhando aqui próximo à média de 200. E a média de 20 está fazendo essa pressão para fazer o rompimento aqui da média de 200. Mas vamos ilustrar aqui para efeito de exemplo. Olha, então vamos lá. Posso fazer essas duas projeções, ó. Pego aqui, faço a projeção alternada. Aliás, pessoal, deixa eu marcar aqui a bandeira, porque talvez vocês não consigam enxergar isso aí. Deixa eu deixar ela aqui desenhada. Então aqui a gente tem uma bandeirinha, ó. Aqui a gente tem um mastro, uma pequena correção para continuar este movimento inicial aqui, ó. A gente teve até um fundo duplo aqui, né? Antes do movimento contrário acontecer. Então vamos lá, eu vou fazer aqui as duas projeções para vocês. Posso pegar deste fundo aqui, liga ao topo, coloco a terceira perna aqui. E aqui a gente vai ter os nossos alvos de Fibo. Essa aqui é uma projeção, é a projeção da bandeira mesmo, né? Que é o que manda na análise técnica. E tem esta projeção, que é uma projeção mais conservadora, que eu posso pegar deste fundo a este topo, e aqui eu também vou ter os nossos alvos de Fibo. Lembrando que o stop deste setup, no caso aqui, como é uma tendência de alta, o stop ficaria neste último fundo aqui, tá vendo? Ó? E essa bandeira aqui se encaixa exatamente no que eu estava falando ali para vocês inicialmente. Olha a regressão que ela faz à média, ó, as médias menores. Ela vem, rompe a média de 9 e de 20, depois faz um pullback na média, deixando aqui a bandeirinha. Na próxima vela, lá, a gente já tem essa bandeira aqui confirmada. Deixa eu só traçar os alvos aqui de Fibo para ver se ela... Vou traçar o alvo conforme manda a análise técnica para a gente ver se essa bandeirinha aqui tinha potencial para ir. Olha, pessoal, que interessante aqui. Antes da gente dar continuidade. Olha isso aqui. Isso aqui não é uma nova bandeirinha? Uma nova bandeirinha de alta, ó, com regressão até a média de 9. Tá vendo? Ó? Aqui a gente teve uma. Aqui a gente tem outra. Vamos ver se ela só atingiu os alvos ali. Ó. Essa aqui, por sinal, atingiu o alvo de 100% dessa projeção que a gente fez, né? Dessa projeção alternada. Deixa eu procurar mais exemplos aqui para vocês fixarem isso aí. Deixa eu diminuir o tempo gráfico, porque num time menor, tem até uma bandeira aqui de baixa, pessoal, no diário. Deixa eu marcar essa aqui para vocês, só para efeito de exemplo aí. Aqui, ó. Olha que linda essa bandeira. Isso aqui, pessoal, acontece com uma certa frequência, principalmente ali para quem faz day trade, para quem opera tempos gráficos menores. Tem uma assertividade bastante alta. Depois vocês podem estar aí fazendo o backtest. E a gente pode estar usando aqui as nossas médias menores como apoio. Ó. Quando os preços estavam aqui, a média de 20 estava servindo para a gente como suporte. Ele rompe essa média, deixa a bandeirinha. Agora a média de 20 aqui funciona como resistência, né? Faz essa bandeira aqui na média. E a gente pode estar fazendo aquelas duas projeções. A gente pode estar fazendo alternado, pegando aqui do mastro. E aqui a gente tem os alvos de Fibo. Ou pode estar fazendo aquela outra, que é a projeção mais conservadora. Particularmente, eu até prefiro ter uma assertividade mais alta do que a projeção ali tradicional. Deixa eu continuar aqui o replay, só para ver se ela atingiu os alvos. Neste caso aqui, pegou o alvo de 100% de Fibo já. Outro adendo aqui, pessoal, que eu gostaria de deixar para vocês é, neste momento aqui dessa bandeira,
Antes do alvo de 100%, que seria 1 para 1, lembrando que neste caso aqui, nosso stop estaria aqui, ó. Deixa eu colocar ele aqui. Nosso stop estaria acima deste topo aqui. Antes do alvo de 100%, que seria pelo menos 1 para 1 da projeção, dessa projeção mais conservadora, a gente tinha um suporte aqui na média de 200, tá vendo? Então, antes da gente estar fazendo essas operações, é bom a gente ver se não está nessas regiões, para não atrapalhar aí o nosso trade. Deixa eu diminuir o tempo gráfico aqui. Deixa eu sair do replay. E vamos aqui para os 5 minutos. Deixa eu ver se eu acho aqui mais exemplos deste tipo de operacional. Aqui, pessoal, a gente teve uma bandeira aqui, ó. Essa aqui eu não sei se foi no alvo. Eu vou traçar os dois alvos aqui para a gente ver. Aqui, ó. Deixa eu apagar até aqui. Aqui a gente teve essa bandeirinha justamente na média de 200. Olha, vocês conseguem enxergar aí, ó. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui eu poderia estar fazendo aquela projeção alternada, que é uma projeção um pouco mais longa, né? Da que eu particularmente gosto de fazer. Eu vou deixar essa projeção porque eu acho que essa aqui em específico não pegou alvo. Deixa eu só confirmar isso aqui. Lembrando que o stop estaria aqui embaixo, né? Abaixo dessa mínima. Aqui, exatamente aqui, ó. Vamos ver só se essa teve potencial para ir lá no, pelo menos o alvo de 1 para 1. Ó, pessoal, essa aqui por acaso teria dado stop, ó. Tá vendo? Teria violinado aqui a gente, ó. Mas não tem problema. Deixa eu ver se eu acho mais exemplos aqui. Aqui a gente teve até outra, ó, com regressão à média. Deixa eu traçar ele assim mesmo antes de voltar ao replay, que aí a gente já vê o que aconteceu posteriormente. Aqui, ó. Isso aqui também é uma bandeira, pessoal. Tá vendo? A gente teve aquele movimento inicial, aquela agressão inicial, tá vendo? Para baixo. O mercado aqui, no caso aqui, os ursos, estavam no comando. Antes deles prosseguirem o movimento inicial aqui, que era de baixa, eles ficam aqui, deixa pra gente aqui um halt, né? Uma parada até a média aqui de 20, neste caso. A partir do rompimento aqui, a gente pode estar fazendo aí as nossas projeções de Fibo. Então, é um padrão que aparece aí com certa frequência, principalmente para quem faz day trade. Eu vou até procurar mais exemplos aqui, para ver se a gente encontra. Deixa eu ir para o SDCHF. Deixa eu ver aqui se a gente tem alguma coisa. Aqui, pessoal. Olha a bandeirinha aqui de novo, ó. Olha ela aqui de novo, tá vendo? Imagina que. Deixa eu apagar esse exemplo aqui, pessoal. Essa continuação aqui dos preços. Olha para você ver. Aqui a gente tinha anteriormente, ó. A gente tinha uma resistência, até que rompeu aqui. Voltou e serviu para a gente como suporte. O pessoal que opera aí, que fica caçando topo e fundo o dia todo, ó, teria tomado o stop aqui, se tivesse entrado comprado. Interpretasse isso aqui como um suporte. Mas olha o contexto dessa bandeira. A gente teve essa agressividade aqui para baixo. Os preços deixam essa bandeira aqui na média de 9 antes de continuar esse movimento inicial. Tá vendo? A gente tinha até esse suporte aqui, mas o que vale aqui para a gente, pessoal, é o contexto. O contexto é mais importante do que a própria figura em si. Deixa eu tirar do replay, que esse aqui eu acho que até pegou alvo. Aí, tá vendo? Ela até pegou os alvos ali de Fibo. Deixa eu ver se eu encontro mais. Olha uma outra aqui, ó. Olha a frequência com que isso aparece nos times menores, tá vendo? Deixa eu pegar essa aqui, ó. Olha, deixa eu tirar o imã. Então aqui também a gente tem outra bandeira de alta. Tá vendo, ó? Imagina que o pessoal que opera procurando topo e fundo aí o dia todo, ó. Deixa eu apagar até aqui. Aqui a gente tinha uma resistência, né, pessoal? Tá vendo, ó? Que é uma resistência clara, tá vendo? Imagina que os preços chegou aqui nessa vela aqui, o pessoal já mete uma venda. Com stop, sei lá, um pouco acima disso. Olha esse contexto aqui desta alta que eu estou enxergando, ó.
A gente teve a saída aqui da média de 200, rompe as médias menores, rompe essa resistência, tá vendo? Deixa aqui para a gente essa bandeira na média de 9. A partir do rompimento ali da linha superior, a gente já teria essa bandeira de alta. Deixa eu ver se eu acho só mais algum exemplo aqui rapidinho, para vocês fixarem isso aí. Essa aqui que a gente estava vendo, acabou atingindo os alvos, tá vendo? Então, isso aqui aparece com uma certa frequência, principalmente para quem faz day trade. Padrão bastante assertivo. Eu gosto de utilizar bastante, apesar de não fazer day trade mais, né? Já opero tempos gráficos um pouco maior. Mas também em tempos gráficos ela só não aparece com essa mesma frequência. Mas é um padrão que dá para a gente operar bastante aí no nosso dia a dia. Deixa eu ver se eu acho uma. Essa aqui ela até viola, pessoal, a média, ó. Deixa eu apagar aqui para vocês. Ela até viola a média, ó, mas não deixa de ser uma bandeira. Deixa eu pegar aqui a minha linha para fazer o desenho. Tá vendo? E olha a importância do contexto, pessoal. A gente teve os preços aqui rompendo a média de 200, tá vendo? Ele, antes de continuar esse movimento inicial, ele deixa aqui para a gente essa bandeira, justamente na média de 20. Ó. Ele até viola um pouco aqui a média de 20, mas depois ele atinge ali os alvos de Fibo. Deixa eu fazer essa projeção mais conservadora. E olha lá para vocês verem. Deixa eu dar um play aqui. Neste caso aqui, ele foi até mais do que o alvo de 100% de Fibo. Então, pessoal, esse aqui é um padrão bastante assertivo aí, que vocês podem estar utilizando aí no operacional de vocês, no dia a dia de vocês. Podem estar até fazendo as estatísticas para fazer alguns filtros. Aí vocês podem, na medida que vocês forem fazendo aí o backtest de vocês, vocês vão colocando esses filtros. Então, esta aqui foi nossa aula de padrão de continuação, padrão de bandeira, né? Bandeira de baixa, bandeira de alta. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.